concentração das soluções, chamei a aula de concentração das soluções 3. Então, a gente já viu concentração comum, depois concentração mol por litro, depois título em massa, título em volume, ppm, ppb, só comentamos por alto, e agora os outros dois tipos de concentração que estão faltando, que é molaridade e fração em mol. No livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar, deixa eu ver a página aqui. Química 2, capítulo 3, está lá na página 31. Química 2, capítulo 3, página 31. E aí vou projetar aqui a tela. E aí vocês vão ter tempo para fazer alguns exemplos também. Então, vamos lá. Estão vendo direitinho aí, gente? Sim. Sim? Então, tá bom. Então, vamos lá, gente. Penúltimo tipo de concentração que a gente vai ver, lembrando que concentração é sempre uma razão entre quantidades, né? Essa molaridade aqui vai ser um pouco diferente das outras concentrações, por quê? Porque as outras concentrações falavam da quantidade de soluto pelo total da solução. A molaridade é uma unidade que expressa a quantidade de matéria do soluto. Quando eu falo quantidade de matéria, o sinônimo disso é número de mols. Então, o número de mols do soluto por quilo do solvente e não por quilo da solução. Então, só ficar atento a essa diferença. As outras concentrações, no denominador, a gente tinha sempre uma quantidade referente à solução completa, e no caso da molaridade, nós temos uma quantidade referente apenas ao solvente. Prestar atenção aqui no nome, olha, bem parecido com molaridade, só que molaridade é aquele segundo tipo de concentração que a gente viu, que é quando fala que é uma concentração em mol por litro. Então, molaridade, com R, leva em consideração o volume da solução. Agora, molalidade leva em consideração a massa do solvente. Não tem nada a ver com volume, tá? Então, qual que vai ser a fórmula para essa molalidade? Aí, gente, muitos de vocês falaram assim, que a dificuldade era saber quando aplicar cada tipo de concentração, né? Não, porque quando misturar tudo, é assim que aparece nas questões, como identificar qual conta fazer, qual fórmula, né? Mas a própria unidade de medida já mostra para a gente qual a fórmula foi usada para aquela concentração. Então, molaridade é quantidade de soluto, essa quantidade de soluto é quantidade de matéria, né, em mol, dividido pela massa do solvente em quilo. Então, se é mol por quilo, a unidade de medida da molaridade é exatamente essa, mol por quilo. Molalidade é também expressa pela letra W, e pode ser escrita como N1 dividido por M2. Lembrando que tudo que tem índice 1 diz respeito ao soluto, tudo que tem índice 2 diz respeito ao solvente. Quando não tem índice, a gente está falando da solução como um todo. Como que a gente calcula o número de mols? A gente viu como que a gente calcula o número de mols quando a gente viu lá a molaridade. Número de mol, para a gente encontrar ele, vai ser sempre a massa do soluto dividido pela massa molar. Onde que eu encontro a massa molar de uma determinada substância? Hein, gente? Lucas, onde que eu encontro a massa molar? Luísa Mesquita. Onde que eu encontro a massa molar? Vamos lá, gente? Ah, não, Thalita, logo eu. Sou péssima em Você química. sabe onde que... Né, não? Onde que a gente acha massa molar? Professora, é no Oi. núcleo? É no núcleo do.
No centro Núcleo. do... É, É. aí, não, mais ou menos, porque o núcleo do átomo é onde se concentra a massa do átomo, isso realmente. Só que aí a gente está falando de número de massa. Número de massa que é a soma de prótons mais nêutrons. Ah, Aí a gente professora, acha lá professora, dentro do professora. núcleo do átomo. É na Oi. tabela periódica, né? Embaixo dele, que você Hum, falou aquela vez. hum. Não é? Isso. Massa molar vai ser na tabela periódica. Porque quando a gente calcula só prótons mais nêutrons, a gente não tem unidade, é a unidade de massa atômica. Essa unidade de massa atômica a gente não consegue pesar numa balança, em nenhuma balança, né? Então precisava ter uma conversão dessa massa com unidade de massa atômica para uma unidade que para nós é palpável, como a grama, por exemplo. Então, para fazer essa conversão, a gente usa o mol. Então, através da massa molar, a gente consegue falar quantos gramas pesam cada mol de determinado átomo, determinada molécula. Oi. Thalita, aí na tabela periódica é do aquele que é o número maior que tiver? Isso, o número maior. Porque o número menor é o quê? São dois números. O menor vai ser o quê? Isso, eu não lembro. Alguém arrisca? O menor número. O menor número na tabela periódica, ele é como se fosse a identidade do elemento. É o número atômico. Tá? Menor número, número atômico. O maior número é a massa atômica. Só que quando a gente fala de massa molar, a gente quer saber a massa de um mol. É só pegar aquela massa da tabela periódica e fazer a correspondência dela em gramas. Então, por exemplo, se a gente olha lá o carbono, tá lá, tem dois números que acompanham o carbono. Um é o 6 e o outro é o 12, alguma coisa. Esse 12, alguma coisa é que é a massa. Então, eu falo que um mol de carbono tem a massa de 12, alguma coisa gramas de carbono. Então, precisou da massa molar, é só olhar na tabela periódica. Alguns exercícios fornecem os dados de massa de cada um dos átomos, mas aí a gente precisa somar todos eles, levando em consideração a quantidade de cada um desses átomos que aparece dentro da fórmula. A gente vai ver aí na hora da aplicação. Mas isso tudo só para falar que, se você precisa calcular a molaridade de uma solução e essa solução no enunciado não tem o número de mols do soluto, a gente consegue encontrar o número de mols quando a gente faz a conversão de massa para mol. E a grandeza que a gente usa para converter massa para mol é a massa molar que a gente acha lá na tabela periódica. Então, vamos ver aqui. Unidade de medida da molaridade. A partir da fórmula, a gente já viu que vai ser mol por quilo. Um outro jeito de escrever, gente, que na verdade é o mais correto, é assim, mol vezes quilo elevado a menos 1. É a mesma coisa, mas, por exemplo, em trabalhos científicos, dissertações, teses, aí aparece desse jeito aqui, multiplicação e elevado a menos 1. Mas matematicamente, isso aqui é igual a falar mol dividido por quilo, ou mol barra quilo, tá? Antigamente, se expressava molaridade pela palavra molar, então falava assim, a concentração dessa solução é 2 molar, que é a mesma coisa que 2 mols por quilo de solvente. Mas não se usa mais esse termo, e nem esse aqui, simplesmente M. Só que, se for um exercício de um vestibular antigo, e o livro trouxer uma questão de um vestibular antigo, pode aparecer ainda. Para que serve essa grandeza aqui? Aí é importante a gente pensar que, embora tenham vários tipos de concentração para soluções, várias maneiras de expressar uma concentração, cada uma vai ser mais adequada para aquele determinado tipo de solução. A grandeza e molaridade, ela é muito útil quando a gente trabalha com soluções que a temperatura está variando. Por quê? A variação da temperatura, seja o aumento ou a diminuição da temperatura, faz com que o volume se altere. Mas, nesse caso, como na fórmula não entra volume, só entra massa, o volume não é alterado com variação de temperatura. Então, para evitar erros,
aí a gente usa a molaridade, porque não está, hora nenhuma, se preocupando com o volume da solução, e sim com a massa do solvente. Essa massa sempre expressa em quilos. E uma outra observação aqui, que foi constatada experimentalmente, é que para soluções aquosas diluídas, quando a gente pega a concentração da molaridade, que é mol por litro, e da molalidade, que é mol por quilo, o número é praticamente igual. Isso só para concentrações que são muito diluídas e soluções aquosas. Isso porque a gente sabe que a densidade da água é igual a 1. Então, 1 litro de água é igual a 1 quilo de água. Se a solução é muito diluída, então quer dizer que o soluto ele contribui pouco para a massa da solução. Então, basicamente, se eu pegar 0,01 grama de soluto para dissolver numa massa de 1 quilo de água, essa massa de soluto vai fazer pouca diferença. Por isso que acaba que 1 quilo de água fica equivalendo a 1 litro de solução, que é o que aparece aqui na molaridade. Isso aqui só a título de curiosidade. Vamos para os exemplos. Então, aqui, como que isso pode aparecer Professora, Thalita, Oi. Oi, pode falar. por que tem que tem algumas coisas que não tem essa massa na tabela? Por quê? Qual? Algum elemento que não tem massa? Me dá um exemplo. Tem alguns elementos, por exemplo, polônio, astato, radônio. Não tem a massa? Você tem Não, essa tabela aí para mostrar tem, na tem. câmera? Aham, Deixa eu ver, fazendo favor. tá. Porque todos vêm com massa. Aqui, tá vendo? Polônio. Só os lá de Os baixo. outros tem, ó. Eu vou pegar esse aqui. Aham, Esses aqui tô tem. vendo. Os outros têm 2. Esse aqui só tem o Não nome sei e por o. que a sua tá sem, não. Então tá. Eu vou. Quais átomos que você falou mesmo? Quais elementos que estão sem? Ó, eu falei do Polônio. polônio, do astato e do radônio. Só que todos que estão na família. Ah, não sei falar isso não. Mas que. Dos lantanídeos e actinídeos. É, Provavelmente são, deixa eu ver lá em cima, só se forem os elementos sintéticos, mas costuma ter a massa de todo mundo. Eu vou o procurar saber carbono, o por quê. nitrogênio, todos têm. Eu acredito que são os elementos sintéticos aí que. Deixa eu ver, vai para a coluna dos gases nobres aí, só fazendo favor. Onde fica gases nobres? É a última coluna. A última. Ah, sei lá. Não, a última coluna. A número Hum? 18. Ah, entendi. Tá aqui, ó. A última. Isso, O isso. hélio, né? Isso. Aí desce, fazendo favor. Argônio, todos têm. Deixa eu ver lá embaixo, os últimos gases nobres. Tá. Radônio não tem. Tá. Vou procurar saber por quê. Tá bom. E falo na próxima aula, que é amanhã. Tá bom? Tá. Mas eu acredito que são os sintéticos que estão sem massa. Vou observar isso. Deixa eu colocar. Caso acontecesse isso, André, o exercício teria que te fornecer a massa, tá? Se não fosse possível encontrar na tabela. Na Não, tabela que, tudo por bem. exemplo, a prova fornece. Se fosse um caso do Enem, que não tem tabela periódica, ele teria que dar todas as massas de qualquer forma. Agora, um outro vestibular que tem a tabela ou teria que ter a massa de todo mundo, ou então, se não tivesse a massa, ia ter que informar no enunciado. Isso aí não tem como saber de cabeça, não. Não. Vamos lá para um exemplo resolvido aqui. Para o preparo de uma solução, 0,5 mol de um sal. Esse sal, então, vai ser o soluto. 0,5 mol desse sal foi dissolvido em 580 gramas de água.
Vamos determinar, então, a concentração do soluto em mol por quilo do solvente. Então, falou que a gente vai determinar a concentração em mol por quilo do solvente, está falando de molaridade. Para isso, vamos pensar o seguinte, 580 gramas de água equivale a 0,58 quilos de solvente. E a gente sabe que essa massa de solvente consegue dissolver 0,5 mol de soluto, que já foi dito aqui. Só que está pedindo a concentração do soluto por quilo do solvente. Então, eu não quero saber quanto de soluto se dissolve em 580 gramas de água. Eu quero saber quanto se dissolve em 1 quilo. Se 580 gramas é 0,58 quilos, aí aqui embaixo, então, a gente já fez a conversão para embaixo poder usar 1 quilo de solvente. Se não fizesse a conversão, a gente faria o seguinte, 580 gramas de água dissolve em 0,5 mols de soluto, e aí aqui embaixo teria que estar em grama também. 1 quilo são 1.000 gramas. Então, aqui embaixo está escrito 1.000 gramas de solvente dissolverá uma quantidade de mol de soluto. Fazendo aqui a regra de 3, dá um total de 0,86 mol em 1 quilo de solvente. Ou seja, a molaridade dessa solução é 0,86 mol por quilo. Aí, seguindo aquele padrão que a gente estava fazendo antes, mostrando por regra de 3 e por fórmula, se a gente quisesse usar a fórmula aqui, podia também. O exercício já deu o número de mol do soluto, então já está fácil. Não precisa de massa molar nesse caso, não precisa de olhar nada na tabela periódica. Então, já tenho o número de mol do soluto. E já tenho a massa do solvente. Só que precisa só prestar atenção que para entrar na fórmula, essa massa tem que estar em quilos e não em grama. 580 gramas equivale a 0,58 quilos. É só dividir aqui. Antigamente se falava, a molaridade dessa solução é 0,86 molar. Mas isso aqui já está ultrapassado. Agora a gente fala só que a molaridade é 0,86 mol por quilo. Tranquilo até aí, gente? Queria que vocês observassem que o raciocínio ele se repete muito para todos os cálculos de concentração. É tudo então, regra de prestando 3? atenção. Tudo dá para fazer por regra de 3, ou também dá para fazer pela fórmula. Só que eu não aconselho a fórmula, porque senão vocês têm que decorar muita fórmula. E aí, nesse capítulo, vocês viram isso, que apareceram fórmulas demais, e aí veio tudo de uma vez. Isso não é viável, decorar esse tanto de fórmula. Agora, se você sabe, o que vocês têm que saber? Tem que saber a unidade de medida de cada concentração. A partir da unidade de medida, você sabe qual que é a fórmula. Por exemplo, sabendo que molaridade é mol por quilo, aí vocês sabem que a fórmula, então, é N, que é o número de mol, dividido pela massa do solvente. Mas aí dá para fazer tudo por regra de 3, não precisa preocupar com as fórmulas. Mais um exemplo. Qual a molaridade da glicose num soro contendo 4 gramas de glicose, aí veio a fórmula molecular da glicose, em 100 gramas de água. Aí, olha só, nesse caso, já veio no enunciado o dado com a massa molar da glicose, que é 180 gramas por mol. Eu sei que na nossa solução tem 100 gramas de solvente, que é a água, e nesses 100 gramas estão dissolvidos 4 gramas de glicose. Eu quero saber, 4 gramas de glicose equivale a quantos mols de glicose? Aí a gente faz mais, 1 mol de glicose pesa 180 gramas pela massa molar. 4 gramas, então, equivale a quantos mols? Resolvendo aqui, dá 0,02 mol. 0,02 mol de glicose estão em 100 gramas de água. Mas aí a gente sabe que 100 gramas é igual a 0,1 quilo. Então, em 0,1 quilo, tem 0,02 mol de glicose. E quando a gente tiver 1 quilo, qual vai ser o número de mol de glicose? Só resolver a regra de 3 aqui, 0,2 mol de glicose. Então, a molaridade dessa solução, molaridade da glicose nessa solução, né, que é um soro, é 0,2 mol por quilo. Deixei isso daí para vocês fazerem, gente.
Assinale a alternativa que fornece o valor aproximado da concentração em mols de soluto por quilograma de solvente em uma solução de ácido fosfórico. Se fosse uma prova, poderia não vir a fórmula do ácido fosfórico, que vocês viram isso aí ano passado, né? Os ácidos. Então, ácido fosfórico aí teria que lembrar que a fórmula dele é H3PO4, nesse caso que já veio com a fórmula, H3PO4, que apresenta 10 gramas desse ácido dissolvidos em 100 gramas de água. Faz aí, por favor. Conseguiram, gente? Deu qual letra? Ainda tô fazendo, professora, peraí. Tá, tá. E aí, gente, deu tempo? O que vocês marcaram? Júlia, você fez?
Helena. Não? Alguém fez, gente? Ricardo, conseguiu? Gente, vamos lá. Não deixa falando sozinha. Isabela. Eu não fiz, professora. Qual que foi sua dificuldade? Ah, não sei, eu só não fiz. Tem que tentar. Eu Ó, sei. alguém tentou fazer e deu certo? Oi? Alguém tentou, gente? Deu certo? Gente, esses exercícios, vocês têm que pegar para fazer, porque só parece fácil, mas vocês têm que fazer para ver qual a dificuldade de vocês, porque a dificuldade surge bem na hora do exercício. Então, não deixe de fazer. Estou agarrada nessa questão. Vamos ver aqui, então. Ó, passo a passo vai ser o mesmo das outras. Vamos analisar o enunciado. Está falando, está pedindo para assinalar a alternativa que fornece o valor aproximado da concentração em mols de soluto por quilograma de solvente. Então, leu essa viu que o exercício está pedindo qual a molaridade da solução, porque está querendo saber quantidade de soluto em mol por quilograma do solvente, né? O nosso soluto, nesse caso, é o ácido fosfórico, H3PO4. E ele, a solução é de ácido fosfórico, e essa solução apresenta 10 gramas desse ácido, H3PO4, dissolvidos em 100 gramas de água. E aqui o exercício deu as massas atômicas do hidrogênio, do fósforo e do oxigênio, para a gente conseguir calcular a massa molar do H3PO4. Então, olha só, a massa molar do H3PO4, ela tem que levar em consideração todos os átomos que estão presentes na molécula. São 3 hidrogênios, então 3 vezes 1, que é a massa de cada hidrogênio. Tem um átomo de fósforo, cada fósforo tem a massa 31, então é mais 1 vezes 31, mais 4 átomos de oxigênio. Cada oxigênio tem a massa de 16 gramas. Então, 4 vezes 16, 64, mais 31, mais 3, dá 95 gramas por mol. Então, essa é a massa molar do ácido fosfórico. Nós sabemos, então, a partir desse dado, que 1 mol de ácido fosfórico tem 98 gramas, pesam 98 gramas. Mas o enunciado está falando que nessa solução, tem apenas 10 gramas dissolvidos em 100 gramas de água. Então, não vai ter 1 mol, vai ter menos que isso, porque para ser 1 mol, teria que ser 98 gramas. Só que nós só temos 10 gramas. 10 gramas equivalem a quantos mols? Arredondando, dá 0,1, que dá 0,1 um tanto de coisa. Se a gente observar aqui, ó, 98 é quase 100. De 100 para 10, dividiu por 10, né? Então, o 1 para passar para baixo também vai dividir por 10. 1 dividido por 10, 0,1. Toda regra de 3 vai obedecer essa proporção. A linha de baixo, os dois números da linha de baixo são proporcionais aos dois números da linha de cima. Tudo que acontecer de um lado vai acontecer do outro. Se aqui foi dividido por 10, então do lado de cá, para passar de 1 para x, também é dividido por 10.
Estou mostrando essa aproximação porque numa prova de vestibular que não pode usar calculadora, vocês têm que ir por essas ideias aqui de aproximação, né? Mas aí, como vocês podiam, dá 0,1 alguma coisa. Então, quer dizer, nós temos na nossa solução um total de 0,1 mol de soluto. Essa quantidade de soluto está em quantos gramas de solvente? Está em 100 gramas. Só que quer saber a molaridade. A molaridade quer saber o total de soluto, não em 100 gramas de solvente, mas em 1 quilo. 1 quilo é a mesma coisa que 1.000 gramas. Observa que, se a gente não transforma a unidade em cima, a gente tem que transformar embaixo. A gente só pode trabalhar com unidades iguais. Então, as duas opções, ou transforma 100 gramas para quilo, que é 0,1, ou depois, no final, transforma transforma o quilo para grama, porque aí tem que ser unidade abaixo de unidade aqui. Alguém ia perguntar alguma coisa? Então, fazendo essa conta aqui, ó, observa de novo qual que é a relação entre os dois lados. De 100 para 1.000, multiplicou por 10. Então, de 0,1 para y, também tem que multiplicar por 10. Então, esse y é igual a 1 mol. Ou seja, a molaridade dessa solução é 1 mol para cada quilo de solvente. Ou ainda, a gente poderia aplicar a fórmula. A fórmula fala que é número de mol dividido pela massa do solvente. Como a gente não tinha o número de mol, mas a gente tinha a massa molar que nós calculamos pelas massas atômicas e a massa que o exercício forneceu, que eram 10 gramas. Só substituir na fórmula. Aplicando a fórmula dá o mesmo valor, 1 mol por quilo. Mas aí, mais uma vez, eu sempre acho que é mais válido usar a regra de 3, porque aí dá para entender o que está sendo feito e não tem que decorar nada. Deu para entender aí, gente, esse exemplo 3? Sim. Então tá. Agora esse aí é para vocês, hein? Tenta fazer esse. Essa aí é só de... Não precisa fazer conta. É só de interpretação que eu quero ver se vocês entenderam a definição de molaridade. Uma questão de vestibular muito tradicional, hein? O ITA. Olha lá. O que vocês marcaram? Gente, não precisa ter medo de errar, vergonha, não, porque pode ser clichê, mas é verdade, é errando que a gente aprende. Então, não tenham vergonha de errar. A hora é essa mesmo. O que vocês marcaram? Eu acho que é o A ou a D de dado. Ou Eu a acho B. que A ou D? A B. B. Isabela falou B, André, A ou D. Que mais? Quem falou? Não reconheceu. Quem que falou por último aí, gente? foi A a Júlia que falou. Júlia. Júlia. A Júlia que acertou, olha só. Tá falando que a solução é 1,5 molar. Usou aquele termo antigo para falar de molaridade. 1,5 molar de LiNO3, que é nitrato de lítio, em etanol.
Em todos os casos, a gente costuma, a gente acaba que fica condicionado que sempre o solvente é a água, né? Mas podem ter outros solventes. Nesse caso, o solvente é o etanol. E aí o soluto é o LiNO3. Então, o LiNO3 está dissolvido em etanol e a concentração dessa solução é 1,5 molar. Molaridade significa número de mols do soluto por quilo do solvente. Quilo do solvente. Lembrando lá da definição no primeiro slide. Então, ó, a resposta certa vai ser a letra C, ó. 1,5 mol de soluto, LiNO3, por quilograma de etanol, que é o nosso solvente. Por que não é a letra A? Porque na letra A está falando quilograma da solução. E eu mostrei para vocês aqui logo no início, ó, que a definição é quantidade do soluto em mol por massa do solvente. Solvente, não da solução. Tá? Então não é a A e não é a E, porque a E está mostrando duas unidades com mol, né? A gente não viu isso ainda. Mol, mol. Então, falou em molaridade, é mol por quilo do solvente. Resposta certa, então, letra C. Letra C. Tranquilo, gente? Deu para entender? Sim. Agora vamos para o último tipo de concentração, que é a fração em mol, ou fração em quantidade de matéria. O nome antigo para essa concentração aí é fração molar, mas não se usa mais. E da mesma forma que o termo molar não se usa mais, pode ser que apareça fração molar se for um vestibular mais antigo, tá? Então, só saber fazer a correspondência. Mas o nome atual, mais usado, é fração em mol. Fração em mol é um número sem unidade de medida, ou seja, é adimensional. Ele vai expressar a relação entre as partes e o todo. Vamos pensar o que são as partes e o que são o todo. A gente está falando de solução. O que é o nosso todo, então? Alguém que sabe me dizer? Quando a gente está falando de solução, o que é o todo? Solução é formada pelo quê? O que eu preciso para ter uma solução? O solvente e o soluto? Soluto e solvente. Então, solução, o todo é soluto mais solvente. E as partes? Aí vocês já falaram, a parte é o soluto e é o solvente. O todo são os dois juntos, né? Que forma a solução. Uma parte é o soluto, outra parte é o solvente. Nós podemos ter vários solutos dentro de uma solução, de um único solvente. E aí a gente vai somar todas essas partes, então a soma das quantidades de todos os solutos mais a quantidade do solvente dá o total da solução. Tendo isso em mente, a gente consegue entender o que é essa fração. Ela sempre vai representar o quanto, ela vai mostrar numericamente quanto que aquela parte representa no todo. Por exemplo, quando eu falo assim, se eu falar, a gente já falou sobre título, né? Título em porcentagem. Se eu falar que 50% da solução é formada por NaCl, 50% é formado por NaCl. O que dá para entender disso? Se estivesse falando assim, 50% da massa da solução é NaCl. Me fala uma outra maneira de expressar isso. Ó, de novo, 50% da massa da solução é NaCl. O que vocês entendem com isso? Por exemplo, se eu pego um copo e nesse copo tem 100 gramas dessa... Oi? Não entendi. Metade da solução é sal. Metade da solução é sal. Metade da massa da solução é formada do soluto. Então, essa é a relação entre a parte e o todo. Metade é soluto, o resto é solvente. Ok, agora, só que agora a gente vai fazer isso, em vez de usar massa, a gente vai usar o número de mols. Então, o número de mol de soluto
quanto que esse número de mol de soluto representa no número de mols total da solução. Isso é a fração em mol do soluto. A gente representa a fração em mol pelo termo x, tudo que tem índice 1 diz respeito ao soluto. Então, fração em mol do soluto é x1. Como que eu acho a fração em mol do soluto? Eu pego o número de mols do soluto e vou dividir pelo total de mols da solução. Então, é N1 dividido por N. Essa é a fração em mol do soluto. Lembrando que o N, quando não aparece nenhum índice, nenhum nem 2, a gente está falando do número de mols da solução. É a soma, né, de 1 mais 2. Que 1 é o soluto, 2 é o solvente. Quando não aparece nada, é porque a gente está falando do total da solução. Isso é a fração em mol do soluto. A fração em mol, ou fração molar, que é o termo antigo, do solvente, a gente representa por x2, e aí vai ser a quantidade de mols do solvente dividido pela quantidade de mols total. Como que isso vai se aplicar? Eu mostrei aqui de novo as fórmulas, né? Massa do soluto dividido pelo... número de mols do soluto dividido pelo número de mols total dá a fração molar do soluto. Número de mols do solvente dividido pelo número de mols total dá a fração em mol ou fração molar do solvente. O que vocês têm que observar? Que essas frações molares, a soma da fração molar do soluto e do solvente sempre vai ser igual a 1, que o 1 é o nosso 100%. Quando a gente pega essa divisão aqui, olha, se eu faço N2 sobre N1, N2 sobre N, esse número vai ser igual, maior ou menor que 1. O que vocês acham, olhando para o significado de cada letra dessa? Igual, maior ou menor que 1? Essa conta aqui, ó, o x2, por exemplo. O que vocês acham, gente? Ó, se a gente observar aqui, nós estamos dividindo o número de mols do solvente pelo número de mols total. Então, o número de cima é menor que o de baixo. É uma fração em que o numerador é menor que o denominador. Quando isso acontece, por exemplo, pensando em números, 1 dividido por 2, o resultado disso é 0,5. Toda vez que o numerador for menor que o denominador, o resultado aqui vai ser menor do que 1. Vai ser um número decimal, 0, alguma coisa. E aí está mostrando que a soma dessas frações vai ser igual a 1, que é o nosso total. 100% é 1. Eu vou deixar para mostrar mais exemplos amanhã. Preciso fazer a chamada. Mas deu para entender o início assim, do raciocínio, do que seria essa fração? Mais ou menos? Amanhã eu vou voltar um pouquinho. Dá uma lida no livro, gente, na página 32 e 33, porque lá tem exemplos resolvidos que também podem ajudar, tá? Vou fazer a chamada aqui agora.